Salmo 3. Oração de quem confia em Deus no meio dos seus inimigos. Um salmo. De David, quando foge de seu filho Absalão. 2. Senhor, quão numerosos são os que me atormentam. Muitos se levantam contra mim. 3. Muitos dizem a meu respeito: não há salvação para ele em Deus. 4. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. 5. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me do seu santo monte. 6. Deitei-me e adormeci. Levantei-me porque o Senhor me ampara. 7. Não temerei esse povo que aos milhares acampa em cerco contra mim. 8. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Com efeito, tu feriste na cara todos os meus inimigos, quebraste os dentes dos pecadores. 9. Junto do Senhor há salvação. Sobre o teu povo, ó Deus, venha a tua bênção. Te convido agora a refletir comigo sobre o Salmo 3. Análise do Salmo 3. Confiança em Deus no meio da tempestade. O Salmo 3 é uma das orações mais emocionantes de Davi. Ele o escreveu num dos momentos mais sombrios de sua vida, quando fugia do próprio filho, Absalão, que havia se revoltado contra ele. Imagine a dor de um pai traído pelo filho, perseguido, humilhado, cercado por inimigos e ainda assim, mantendo a fé em Deus. Esse é o coração do Salmo 3. A fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. A confiança inabalável no Senhor em meio à dor, ao medo e à traição. Senhor, quão numerosos são os que me atormentam. Muitos se levantam contra mim. Davi começa o salmo com um grito de alma. Ele está cansado, acuado, em desvantagem. O exército de Absalão era grande e Davi estava em fuga, praticamente sozinho. Ele sente o peso da perseguição, das vozes que o cercam e o condenam. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? Cercados por problemas, por críticas, por pessoas que duvidam da nossa fé. Mas o Salmo 3 nos ensina que até quando o número dos inimigos é grande, Deus é maior. Muitos dizem: não há salvação para ele em Deus. Esse é o golpe mais doloroso. Não é só o ataque físico, mas o ataque espiritual. É quando as pessoas dizem: nem Deus pode te ajudar. É quando a vergonha, a culpa ou a derrota parecem maiores que a fé. Mas é justamente nesse ponto que a confiança verdadeira nasce. Porque a fé não é acreditar quando tudo vai bem. É crer quando tudo parece impossível. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Essa é uma das declarações mais lindas da Bíblia. Davi muda completamente o tom da oração. Ele para de olhar para os inimigos e começa a olhar para Deus. Ele diz: Senhor, tu és o meu escudo, ou seja, tu és a minha proteção invisível, o meu abrigo seguro. Mesmo que eu esteja cercado, o Senhor me cobre. Mesmo que o mundo me humilhe, tu és a minha glória. Mesmo que eu esteja prostrado, tu levantas a minha cabeça. O justo pode cair, mas Deus sempre o levanta. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu do seu santo monte. Aqui Davi declara algo precioso. Deus ouve. Mesmo distante de Jerusalém, longe do templo, fugindo pelas montanhas, Davi sabia que a oração atravessa qualquer distância. Não importa onde você esteja, nem o tamanho da sua dor. Quando você clama de coração sincero, Deus escuta. E não apenas escuta, Ele responde no tempo certo. Deitei-me e adormeci. Levantei-me porque o Senhor me ampara. Olha o nível de confiança que Davi tinha. Mesmo cercado por inimigos, ele conseguiu dormir em paz. Isso é fé verdadeira. Saber que Deus está de guarda enquanto você descansa. Talvez você esteja vivendo noites sem sono, preocupado, ansioso. Mas lembre-se, se Davi conseguiu descansar em meio à guerra, é porque quem confia em Deus dorme tranquilo, mesmo em meio ao caos. Não temerei os milhares que me cercam. O medo é natural, mas a fé é sobrenatural.
Davi não estava negando o perigo. Ele estava escolhendo não se paralisar por ele. Porque quem tem Deus como escudo não precisa temer multidões. O inimigo pode cercar por todos os lados, mas Deus sempre abre um caminho no meio da batalha. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste os meus inimigos e quebraste os dentes dos ímpios. Aqui Davi clama com autoridade espiritual. Ele sabe que Deus é o seu guerreiro, o seu defensor. Quebrar os dentes é uma linguagem simbólica, significa tirar a força daqueles que o atacam. É Deus silenciando o mal, desarmando,